Bom, vamos agora a uma questão típica da FGV, aquela questão polêmica, aquela questão que todo mundo marca uma coisa porque vai no previsível e não analisa o todo e entra em conflito. E no dia da sua prova eu não quero você em conflito, ok? Vamos aqui, vem, preste atenção, olha aqui, ó. Um chefe de seção verificou que o livro de CPFs dos funcionários desapareceu por uns dias e reapareceu misteriosamente algum tempo depois. O melhor caminho para comunicar o fato seria, olha só, vamos eliminar as absurdas, certo? Absurda é por telefone à chefia, conversa direta a quem de direito, quem é esse a quem de direito e bilhete informal. Vamos parar aqui e vamos separar as duas. Letra A e letra B, por ofício à chefia mais próxima, por memorando a todos os funcionários. O que acontece numa questão como essa? E é muito comum, e é o que a gente mais vê o conflito. A pessoa pensa, poxa, se o chefe vai mandar para funcionário ou vai mandar para chefia, é comunicação interna. Olha como é que o aluno raciocina. Comunicação interna. E aí, se é comunicação interna, ele vai direto pro memorando, marca B de bola e não analisa tudo. Presta atenção que se a banca tivesse colocado somente isso por ofício ou por memorando, você poderia marcar B de bola. Mas olha só, a todos os funcionários, essa daqui é bem cara da FGV, né? Gente, não é a todos os funcionários. Então você descarta por conta disso aqui. Embora eu não concorde com a questão do ofício, mas eu não posso, numa questão tão séria, porque é um livro de CPFs e apareceu misteriosamente, eu não vou mandar o caminho, ó, e o caminho, o melhor caminho seria, não é mandar para todos os funcionários. Imagina, aí todo mundo do local, até mesmo quem cuida da faxina, ou quem é do almoxarifado, ou sei lá, qualquer pessoa. Não, gente, o erro tá aqui. O erro tá aqui. Por quê? A comunicação tem que ser a chefia mais próxima ou chefia imediata. Poderia aparecer chefia mais próxima ou chefia imediata. Exemplo, lá na minha escola, quem é a minha chefia imediata? É minha coordenadora. Então eu não mandaria para o diretor da escola, eu mandaria para a minha coordenadora. Chefia imediata, percebeu? Ou mais próxima. Então, por essa razão, o gabarito foi a letra A. Então, cuidado, analise tudo que está escrito. Se ela tivesse colocado apenas por ofício e memorando, poderia ser a B de bola, porque é uma comunicação interna. Mas por conta desse finalzinho aqui, ó, eu tenho que saber que por esse assunto, eu tenho que comunicar a minha chefia e não a todos os funcionários. Tudo bem? Depois é que vai ver o que vai fazer. Se todos os funcionários vão receber uma comunicação, um memorando. Mas o meu papel, eu como chefe, eu primeiro tenho que falar com o meu superior. Tudo bem? Maravilha. Então, cuidado. Não se deixe enganar pela FGV, hein? Vamos lá. Número 17. 17 diz o seguinte. Um memorando destina-se a mensagens curtas de caráter pessoal. Não, nenhuma correspondência oficial é de caráter pessoal. Acabou. Acabou. Tenta eliminar pelo aquilo que é mais fácil para você. Aí eu tenho lá, mensagem sigilosa de interesse da sessão. Gente, a mensagem não pode ser silenciosa. Olha o princípio da publicidade. Errado. Aí eu tenho a letra C que diz mensagens amplas e detalhadas de interesse geral. Gente, ampla e detalhada, ou ela é ampla ou ela é detalhada. Gente, ela tem que ser concisa e objetiva, tá bom? Concisa, detalhada é prolixidade, é concisão, errado. Ampla e detalhada fica do tamanho de um... O quê? Isso é um testamento? O que é isso? Letra D, a comunicação ou aviso por escrito de tema específico. Separa porque essa tá boa. Ao aviso urgente relativo a problemas de segurança? Não. Letra D de dado. É uma comunicação, né? Ou um aviso por escrito. É um aviso por escrito. O memorando é para... Você pode fazer um encaminhamento, lembra? Então é um aviso. Tá bom? Só cuidado quando ele falar um aviso por escrito, não confundir com um aviso, documento aviso. Mas é uma comunicação. O aviso, vou avisar alguma coisa, eu estou me comunicando, eu posso fazer essa comunicação por meio de um memorando, tá? E um tema específico. Então, D de dado, 17.
18. É muito... vou falar logo uma coisa. Questão de redação oficial você faz muito por eliminação, tá bom? Não são questões difíceis. 18. E depois eu quero que vocês me digam, tá? Se vocês estão acertando. A diretoria da Codeba reuniu-se para definir o edital do concurso público, que renovará seu quadro funcional. O conteúdo dessa reunião, gente, reunião, embora eu não tenha falado no material, eu dei um exemplo, não sei se você pescou. Reunião é registrado, toda reunião, conselho, tudo isso é registrado em ata. A ata também é um documento oficial e é um documento oficial que é público, ok? Então, 18, ata, não é circular, não é memorando, parecer nem formulário, é uma ata, é a ata de reunião, tudo bem? Até numa reunião de condomínio tem de ter ata, tá bom? O certo é ter ata em tudo quanto é assembleia, reunião, tudo, tá bom? 19, porque vai ficar documentado, porque fica documentado, tudo ali fica documentado. Eu respondi como se a pessoa tivesse me perguntado, né? Eu sou muito doida, a pessoa é muito doida. Vamos lá, 19. O e-mail, questãozinha sobre e-mail. Passou a ser o meio de comunicação largamente utilizado nos meios oficiais. Algumas garantias devem ser tomadas a fim de manter-se a segurança. Então, entre essas garantias, vamos lá. Entre elas, no campo assunto, deve-se esconder o conteúdo. Gente, esconder? Não, você vai escrever o conteúdo. O conteúdo não. É o assunto. No campo assunto, você vai colocar o assunto. Tá bom? Esconder, absolutamente absurda. B. Deve-se solicitar ao destinatário confirmação do recebimento? Separa, porque essa é muito boa. Isso é importante, tá bom? Devem ser delatados todos os e-mails já enviados? Não, de jeito algum. Você tem que estar ali tudo registrado. A linguagem utilizada deve ser codificada? Não, gente, ela não tem que ser codificada, não. Ela tem que ser clara, tá? Não tem que ser em código. Codificada é em códigos. Fora. E letra E. Não se deve utilizar recurso de confirmação de leitura. Gente, olha só. Eu tenho, deve solicitar ou deixar a confirmação do recebimento. E aqui, não deve utilizar recurso de confirmação de leitura. Não, eu não tenho como pedir isso, a confirmação da leitura. Isso aqui não. Agora, então não deve agora. O recebimento, sim. Eu tenho que ter essa confirmação de recebimento. Agora, se essa pessoa leu ou não, aí já não é mais responsabilidade minha. Aí é responsabilidade da pessoa. Combinado? Perfeito. 19, letra B de bola. 20. Na 20, nós temos aqui um exemplo de um documento, certo? Então, a gente tem aqui, hortifruti, tem aqui local e data, tem aqui para quem é direcionado, então analisar direitinho, vocativo, prezado gerente, o assunto, aí eu tenho lá atenciosamente, nome, cargo, a empresa e o endereço. Isso é uma comunicação, uma comunicação desse hortifruti, certo? Aí eu tenho lá, o documento acima, questão 20, o documento acima é uma carta comercial. Separa se ficar na dúvida, eu não li o conteúdo. É um memorando? Não é um memorando. É um ofício? Não é. É um relatório? Também não. Olha só, é uma declaração? Não. Por quê? Vamos lá, vamos separar a letra D e E e letra A. É uma carta comercial, o comercial tá muito na cara. Por que não é um relatório? Gente, porque aqui, pelo texto, você vai ter que dar uma lida bem breve. Eu vejo que não tá relatando nada. Relatório é quando relata o que aconteceu numa determinada situação, tá bom? E o que é uma declaração? Primeira coisa, a declaração tem que estar escrita aqui, declaração. Tá escrito declaração, certo? Declaração. Não está escrito uma declaração. Então não é. O que sobrou? Uma carta comercial. E é uma carta comercial, é de uma empresa privada, tá bom? É comércio, é hortifruti. Então, super tranquila. Bom, questão 21 diz o seguinte: o memorando, que é o memorando, ok? É a maneira de comunicar em forma breve, olha uma dica boa aqui, de forma breve,
Assuntos de caráter administrativo a pessoas de uma empresa, instituição ou dependência governamental. A estrutura desse tipo de documento só não deve conter o nome do destinatário. Separa, porque nome não, cargo. Cargo do destinatário. Nome, não falamos de nome, falamos de cargo, combinado? Não deve conter o texto redigido em detalhes precisos? Deve conter. O que é preciso? É precisão. Ou seja, se não for um texto preciso, ele pode não ser claro. Precisão é exatidão, tá bom? Preciso é exatidão. E se o texto ele é breve, ele tem que ter exatidão, concisão, precisão, tá bom? Então tá errado aqui. A data em que foi enviado, local e data. Lembra? À direita, local e data. Nome do remetente, obrigatório. Assinatura do remetente, obrigatório. Principalmente lá embaixo, no centro. É lá embaixo no centro. É a assinatura, é o nome. Não, ó, é a assinatura, é o nome e o cargo. Agora, sobrou o quê? O nome do destinatário. Não coloca o nome do destinatário, a gente coloca o cargo do destinatário. Combinado? Senhor, diretor, tal. Senhor, não sei o que. O cargo é senhor mais cargo. Ou Vossa Senhoria mais cargo. Ou Vossa Excelência mais cargo. Tudo bem? Nada de nome. No caso aqui de um memorando, eu dei o exemplo dos outros, né? Vossa Excelência, mas enfim, aqui era memorando. Bom, vamos agora à questão 22, que também é uma questão que é polêmica, mas eu coloco no material justamente para você não entrar em conflito no dia da prova, porque a FGV não tem a prática de anular, né, de mudar a gabarito, ela não faz isso, ela não tem, quer dizer, não é que ela não faça, mas ela não tem muito hábito de fazer. Então, como que você vai raciocinar no dia da prova? Então, preste atenção. Olha o que diz a questão 22. O aviso, o ofício e o memorando. Observe que a banca está perguntando sobre as três correspondências. Devem conter as partes relacionadas a seguir. Ou seja, tudo isso, à exceção de uma. E aí ele coloca assim, ó, tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. Aqui tá certo, perfeito. Você vai dizer qual é o tipo do documento, o número dele e a sigla do órgão. Perfeito. Local e data em que foi assinado por extenso e alinhamento à direita. Então, a gente sabe que esse alinhamento é à direita. Agora, a gente sabe que local para memorando, não. Por quê? Porque é uma comunicação interna. Então, não tem local para memorando. Então, aqui já tem um problema. Mas esse é o de menos. O problema maior é a letra D, tá? A resposta é a letra C, porque nota de rodapé você consegue fazer por eliminação. Nota de rodapé. A nota de rodapé não existe. Ainda mais para colocar o quê? Palavras dicionarizadas, ou seja, aquelas palavras que estão no dicionário, você vai colocar a definição. Então, significa, será que você colocou uma informação com um sentido, uma palavra que não é muito comum? Não, porque tem que ter a clareza. Lembra da clareza? Então, a letra C está muito óbvia que é a resposta. Então, sempre procurando eliminar. Então, procure aquela que esteja mais errada, completamente errada, combinado? Então, vamos lá, só para reforçar aqui, ó, letra C foi o gabarito. Então, não tá errado local e data. A gente sabe que na verdade, o que eu penso, que a banca só queria destacar essa ideia de ser à direita. E é à direita, tá bom? Mas só para lembrar que local e data você vai colocar no aviso, você vai colocar no ofício. Agora no memorando você não vai colocar local. Por quê? Porque não precisa. É uma comunicação interna. Bom, destinatário, presta atenção. O nome e o cargo. E no caso do ofício, então, ó, nome e cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação, destinatário. E no caso do ofício, deve ser incluído também o endereço. Tá certo, final. Agora, você não coloca nome no memorando, não. No memorando, apenas cargo no memorando. Então, eu acho o seguinte, que se a banca não tivesse colocado aqui memorando, a questão estaria perfeita. Mas ela colocou memorando. E memorando a gente não coloca nome, não, é apenas o cargo. Então, tem um erro na letra D, tá bom? Mas como é que você vai fazer no dia do concurso? No dia do concurso, você vai pensar o quê? Naquele padrão ofício.
certo? Naquela diagramação do padrão ofício. Foca nessa informação, padrão ofício. No padrão ofício, eu coloco local e data à direita e eu coloco no destinatário o quê? O nome e o cargo. Eu não vou me prender a esse detalhe. Outra coisa que eu penso, poxa, a letra C tá muito errada. Não tem nada sobre rodapé em nenhum documento oficial. Então, a letra C é a resposta, tá bom? Então, cuidado com isso. Bom, questão 23. A questão 23 diz o seguinte. Segundo o Manual de Redação Oficial, a referência ao ano do documento deverá ser feita após... Ó, presta atenção. Presta atenção. Tá falando sobre o ano. Lembra lá? Tipo, número do expediente e o ano. Presta atenção. Então, eu tenho lá. O ano do documento deverá ser feito após a espécie e o número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. Nesse caso, está certa a forma. Aí eu tenho lá, ofício é o tipo do documento, certo? O número, o ano e a sigla do órgão. É nessa ordem. Então, perfeito. Então, você vai colocar lá o número, o ano e a sigla. O ano não é por último, tá? Não é depois da... É nessa ordem. E olha só. Tava tão simples, porque olha, ele te deu a resposta no enunciado, ó. O ano deverá... Olha só. O ano deverá ser feita após a espécie, ou seja, o tipo de documento e o número do expediente, seguido da sigla. Então, cuidado para você não achar que ele vai ficar depois de tudo isso. Não, a sigla é a última coisa. É a última informação. Tudo bem? Então, a resposta é a letra A. 24. 24 diz o seguinte: no caso de correspondência, assinale as afirmativas a seguir. Então, eu tenho lá, deve-se utilizar as espécies documentais de acordo com as finalidades expostas nas estruturas de cada modelo? Sim, cada um tem a sua finalidade. Cada documento tem a sua finalidade. Então, eu tenho que usar, como fala espécie, gente, é o tipo de documento. Ofício, memorando, expedição de motivos, tudo bem? Então, é o tipo. Espécie é a mesma coisa que o tipo de documento. Então, tá certo o número 1. Número 2, deve-se empregar os pronomes de tratamentos, os vocativos, os destinatários e os endereçamentos corretamente? Sim, ele não especificou. Ele só falou no caso de uma correspondência. Então, aqui tá certo. Se for um caso de um ofício em que eu tenho que colocar endereço, tem que ser o endereço corretamente. Percebeu? Então, tem que botar. Número 3, deve-se utilizar a mesma fonte padrão no corpo do texto? Sim, tem que ser a mesma fonte, que é aquela Time, não sei falar, New Roman, não sei se é assim que fala. Time, é Time ou Times? Eu nunca sei. New Roman, aquela padronizada, aquela, tá bom? Essa fonte padrão. Então, todas as afirmativas estão corretas da 24. Se todas estiverem corretas, letra E é a nossa resposta. Bom, vamos agora à questão 25. Essa questão é muito boa e ela tem uma pegadinha. Preste atenção aqui, ó. Assinale a afirmativa que não é adequada em relação ao memorando. Então, é para marcar a errada. Aí diz o seguinte: uma das marcas do memorando é a objetividade. Tá batendo. Isto é, escrito em linguagem breve, precisa e direta. Perfeito. Lembra? Clareza, concisão. Perfeito. É um documento célere, mais rápido, então tem que ser objetivo. Perfeito. B de bola. B de bola diz o seguinte: o memorando é um tipo de comunicação predominantemente interna entre unidades administrativas do mesmo órgão. Aí o que acontece? Tem gente que elimina a questão por conta desse predominantemente, mas não pode. Ó, que eu comentei sobre isso, tá? Cuidado. Predominantemente, no manual de redação não está escrito predominantemente, tá? Tá escrito o quê? Eminentemente. Lembra que eu comentei dessa palavra? Eminentemente.
E o que acontece? Quando tem essa palavra eminentemente, é porque ele quer dizer o quê? Porque eu não posso pensar só na palavra eminente, que é por excelência. Tem esse sentido? Tem, por excelência, em alto grau, tudo isso. Mas, eminentemente, ele pode ter vários sentidos. Dentre eles, muito, demais, sobremodo, grandemente. Então, predominantemente. Então, a banca trocou a palavra. Só que ela não trocou uma palavra que mude o sentido. Então, nesse caso, a letra B está correta. Cuidado caso a banca faça isso novamente, tá bom? Então, ela pode colocar eminentemente. Porque a pessoa fala assim, ela só decora. Comunicação interna. Aí só decora isso aqui, comunicação interna. Mas lá no manual está escrito eminentemente. E a banca trocou por predominantemente. Então, fique atento a isso, tá bom? Bom, letra C. A comunicação vinculada pelo memorando se limita a informações entre níveis hierárquicos iguais e não entre graus hierárquicos diferentes? Nada disso. O que está lá no manual? Diz que é uma comunicação eminentemente interna entre unidades administrativas de um mesmo órgão e entre níveis hierárquicos iguais e hierárquicos diferentes. Ele não coloca esse não. Então, os graus de hierarquia podem ser os mesmos ou diferentes. Acabou. Letra C é a nossa resposta, tá bom? Então, cuidado. Se você ficar encucado com uma palavrinha ou outra, vai naquela que está mais errada. E essa aqui não está errada. A B de bola não está errada. Combinado? Aí depois tem a letra D. O memorando é um documento marcado pela agilidade? Sim. Evitando a burocracia? Sim. Que é essa burocracia que dificulta a tramitação do conteúdo veiculado? Sim, é para evitar esse tipo de burocracia que dificulta. Cuidado na hora da leitura, tá? Olha aqui, essa que dificulta é a burocracia. Olha esse pronome relativo. A burocracia a qual dificulta a tramitação do conteúdo veiculado, tá bom? Os despachos ao memorando podem ser dados no próprio documento, o que colabora para a diminuição de documentos? Sim, tá certo. Ok? Então, vamos lá. Questão 26. A questão 26 diz o seguinte. Com base no manual de redação da Presidência da República, analise os itens a seguir. Quanto à sua forma, aviso e ofício seguem o modelo padrão ofício? Sim. Com o acréscimo de vocativo? Sim. Que invoca o destinatário seguido de vírgula? Sim. Só não usa vocativo memorando. Memorando não recebe vocativo. Número 1 está correta. Número 2. Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício, lá em cima, as seguintes informações do remetente: nome do órgão ou setor, endereço postal, telefone, endereço e correio eletrônico? Sim. Do ofício, sim. É aquela informação lá no alto que eu disse que só o ofício tem. Perfeito. Ok? Número 3. Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas? Sim. Falei sobre isso. Praticamente idênticas. Ó, não são idênticas, são praticamente idênticas. Ok? A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por ministro de Estado para autoridade da mesma hierarquia. Aviso, ministro para ministro. Tá batendo. Ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades? Sim, tá batendo. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si. E no caso do ofício, também com particulares. Olha que eu falei dessa palavra. Também com particulares? Sim, o ofício também com particulares. Beleza? Então, certíssima. Então, a resposta é a letra E. Então, 26, letra E. Todos os itens estiveram corretos. Olha que interessante. De todas as questões que eu separei da FGV de analisar as assertivas, todas estiveram corretas. Então, leia com atenção. Cuidado, porque
o candidato às vezes tem essa coisa assim, não, só duas vão sair, uma eu vou ter que eliminar. Leia com atenção, tá bom? Se todas estiverem corretas, não fique inseguro, marque a resposta certa, combinado? E para fechar, a questão 27 diz o seguinte: com base no Manual de Redação da Presidência da República, que rege a redação dos atos oficiais do Brasil, assinale as afirmativas a seguir. Número 1, diz o seguinte: as comunicações oficiais são necessariamente uniformes? Sim, pois há sempre um único comunicador. O serviço público? Sim. Quem emite é sempre o serviço público, tá bom? E o receptor dessas comunicações é o próprio serviço público, no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro, ou o conjunto dos cidadãos, ou instituições tratadas de forma homogênea, o público. Certo! Então a 27, a número 1, está correta, ok? Número 2, a redação oficial é árida. Olha que interessante, é árida. Aí não falamos dessa palavra. Infensa, não falamos dessa palavra, mas calma lá. A evolução da língua é que sua finalidade básica, comunicar com impessoalidade e máxima clareza, impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquela da literatura, do texto jornalístico e da correspondência particular. Ficou na dúvida, separa. Já vou falar sobre isso aqui, tá bom? Número 3. A transparência do sentido dos atos normativos, bem como a sua inteligibilidade. O que é inteligibilidade? Se fazer claro. Tem que ser entendido pelo outro. Então, a transparência e a inteligibilidade são requisitos do próprio Estado de Direito. É inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade, falei sobre isso, implica, pois, necessariamente, clareza e concisão. Eu falei isso o tempo inteiro. Essa publicidade aqui é por quê? Porque é um documento público, então é qualquer cidadão. Então, a número 1 está correta. A número 3 está correta, certo? A número 2 é aquela que você fica na dúvida. E aí você tem lá, né? Ó, se nenhuma estiver correta, já eliminou a letra A. Quando você fica na dúvida, é assim que você vai ter que analisar. Aí depois você tem B de bola, número 1 e número 2. Ó, a número 2 você não tem certeza, a número 1 você tem certeza. Você tem certeza da número 1 e da número 3. A número 2 você não tem certeza. Então você não tem certeza. Você tem certeza do quê? Você tem certeza que A1 e A3, certo? Agora você precisa saber se aquela número 2 está correta. E aí você vem aqui e diz o seguinte, preste atenção. O que ela quer dizer? Ó, até aqui é que tem um probleminha. A redação oficial é árida e infensa a evolução da língua. Quando ele diz isso, você tem que ter muito cuidado. Aqui, ó, a finalidade básica, tudo aqui tá certo. É impessoalidade máxima e clareza. Tudo tá certo. Impõe certos parâmetros. Norma culta. Lembrando que, ó, tô falando de impessoalidade, clareza, eu penso também na uniformidade, na linguagem culta. Tudo isso eu tenho que pensar. Certos parâmetros, o uso da língua, ó, língua, de maneira, aí olha só, de maneira diversa da literatura, sim. Por quê? Presta atenção. Isso tá no manual, tá bom? Por quê? Porque a literatura, ela trabalha com metáforas, a literatura trabalha com sentimentos, então não pode. Do texto jornalístico, da correspondência particular, sim. Então ela é diversa tudo isso, certo? Agora, tudo aqui tá certo, o erro tá aqui. Ela não pode ser árida e infensa a evolução da língua. Porque o que significa isso? Significa que ela não respeita a evolução da língua. E se ela é árida, pensa assim, se é árido é que não é fértil, vamos dizer assim, né? E ela é infensa, ela é avessa, então ela não... A redação oficial, ela não acompanha, achei a palavra, ela não acompanha a evolução da língua. Gente, acompanha. Por que ela acompanha? Ela acompanha. Sabe por que ela acompanha? Porque eu falei que não pode ter o quê? Erudição, palavras arcaicas,
certo? Então ela acompanha sim. Então aqui o erro tá na árida e infensa. Ou seja, como se ela não acompanhasse, se ela fosse avessa, se ela não levasse em consideração a evolução da língua, tá bom? Então cuidado, porque ela tem parte certa e uma parte errada. Então a resposta é só número 1 e a número 3. Tudo bem? Bom, essas foram as questões da Banca FGV e agora é treinar. Pegue mais questão no QC e vai treinar. Tudo bem? Beijo!